Abra sua Bíblia, Filipenses 1, nós vamos meditar dos versos 27 até o 30 nessa manhã. Filipenses 1, de 27 a 30, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a alegria de podermos ser identificados com Cristo no meio do sofrimento. De quando nós sofremos, as pessoas verem Cristo em nós, ou de nós podermos ter o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Diz assim o texto das Escrituras, Filipenses 1, 27 a 30. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e lhe pedimos que o Senhor esteja conosco, fale conosco, ministre a nós nessa manhã, no poder e na graça de Cristo Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, eu não sei se todas as crianças pegaram o boletim dessa semana. Todos pegaram o boletim dessa semana? Alguma criança está sem? O Theo está sem? O Theo pegou, né? Alguém está sem o boletim dessa semana? Do boletins? Irmãos, está cada vez melhor, a Aninha. Aquilo que já estava bom semana passada, ela melhorou para essa semana. Então você pega e acompanha com seu filho, tá? Boletim. Se alguém tiver sem, levanta a mão que eu peço para o diácono levar para você. Acho que todos já, os nossos diáconos são maravilhosos. Na porta eles já sacaram do seu boletim, entregaram para todas as crianças e adolescentes. Adolescente também pode pegar, viu? Quem quiser, o adolescente aí tem caça-palavra do texto. Pegou? Já tenho aí. Bom, irmãos, Paulo ele traz um tema aqui muito interessante no final do capítulo 1. Ele fala do seu sofrimento com Cristo e da alegria de poder ser identificado com Cristo Jesus. Mas ele começa o texto com uma pergunta, ou melhor, com uma afirmação, dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria trazer uma pergunta para nós, para que nós pensemos um pouco acerca disso. As pessoas que nos conhecem, as pessoas que se relacionam conosco no nosso dia a dia, será que elas conseguem identificar na nossa vida um estilo de vida que seja condizente com o Evangelho de Cristo? As pessoas que falam conosco, que nos encontram na fila do banco, no mercado, as nossas atitudes corriqueiras, no trabalho, na escola, na rua, nas coisas que falamos, será que elas conseguem identificar em nós um estilo de vida que seja condizente com a fé que nós professamos? Se nós fizéssemos um questionário acerca da nossa fé e passássemos para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho e de escola, para os colegas de happy hour, aqueles que talvez você não é assim um grande amigo, mas você que encontra no final de tarde, né, numa lanchonete, alguma coisa assim, para as pessoas com quem nós temos contato, nas lojas, as pessoas, imagina que você foi atendido numa loja e comprou alguma coisa ou não comprou, se agradou, desagradou, e depois você sacasse de um questionário, entregasse ali para o atendente, perguntasse a maneira como eu conduzi essa compra, esse relacionamento, você considera que eu fui cristão nas minhas alegrias ou nas minhas tristezas? Será que essas pessoas nos identificariam como sendo crentes pelas nossas atitudes? Isso é algo que a gente precisa pensar, porque Paulo, quando ele está falando da identificação com Cristo, ele começa a dizer da importância de nós vivermos de maneira digna, de maneira que as pessoas observem e vejam Cristo em nós. E aqui, irmãos, longe de sermos legalistas, nós sabemos que todos nós temos falhas gigantescas. A ideia não é necessariamente que as pessoas olhem para nós e vejam perfeição, mas que elas vejam fé em nós. Que elas vejam em nós uma inclinação santa a fazermos aquilo que é correto, né? A termos uma postura que comunique aquilo que nós cremos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre a importância de nós termos uma vida que seja condizente com a nossa fé
para que de fato nós sejamos identificados com Cristo em todos os aspectos, né? Paulo, inclusive, ele nos diz que na vida cristã nós vamos enfrentar algumas batalhas na nossa caminhada, desde quando nós nos convertemos, e eu não sei há quanto tempo você se converteu, há muito ou pouco tempo, mas talvez se você se converteu há mais tempo, você consiga identificar essas fases na sua conversão, e Paulo vai dizer que nós somos atacados em todas essas fases. Por exemplo, logo que você se converte, você se torna filho e filha do Senhor, e começa a participar da comunhão do Evangelho. Às vezes nós encontramos lutas nisso, até nas igrejas mesmo, né? Eu já falei para os irmãos que há muito tempo atrás, quando eu me converti, depois me afastei, depois eu voltei, mas na minha volta, eu lembro-me que eu precisava ir na igreja, eu precisava voltar para o Senhor, e eu lembro que naquele primeiro momento da volta, muitas pessoas não queriam que voltasse, né? Pessoas que nem me conheciam. Eu lembro de chegando na igreja e alguns jovens falaram: o que você está fazendo aqui? Quem te convidou para estar aqui? Imagina que recepção calorosa, né? O que você veio fazer aqui? O que você convidou? Né? E ainda mais, logo depois eu estava tocando com o pessoal no louvor. Né? Eu lembro uma vez que nós ensaiamos pela manhã e eu comecei a fazer parte da banda logo depois da conversão, a profissão de fé. E quando nós chegamos à noite, eu era baixista. Na verdade, eu sou quebra-galho de algumas coisas e algumas outras nem galho eu quebro. Né? Mas eu era baixista, né? Com formação em violão. Né? Então, você vê como é que o negócio é bagunçado. E eu lembro que chegamos à noite para tocar e as cordas do baixo estavam totalmente soltas. Né? Eu falei: meu Deus, o que aconteceu aqui? E ali na hora... soltas, que eu falo para você, soltas. Tivemos que colocar as cordas, afinamos lá. E depois nós descobrimos que eram alguns jovens da igreja, que estavam chateados porque os novos estavam tendo oportunidade, foram lá e soltaram tudo. Às vezes você vai encontrar dificuldades para estar fazendo parte da igreja. Mas você está na igreja por causa de quem? Paulo diz que nesse estágio nós somos recebidos como filhos de Deus. Né? E eu literalmente abracei essa ideia, porque se eu era filho de Deus, aquela casa também era minha. Eu falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Eu falei: eu vou ficar aqui e vamos, como irmãos, bons irmãos, às vezes se precisarmos nos digladiar por isso, nós vamos continuar. Outro estágio, que é o estágio de depois de você reconhecer-se como filho, você se tornasse um servo. E começar a crescer no Evangelho. E depois vem outro estágio, onde você se torna um soldado da fé, e você começa a militar nos embates do Evangelho, e começa a pregar esse Evangelho. No desenvolvimento, nesse processo, você vai perceber que você sempre vai encontrar lutas. O inimigo sempre irá se levantar. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter em mente que essa militância diária e constante faz parte de um processo pelo qual nós também somos identificados com Cristo Jesus. Se você for observar na vida de Jesus, por exemplo, as Escrituras nos dizem que ele veio para os seus, mas os seus, eles fizeram festa quando nasceu Jesus. Rapaz, o Salvador nasceu em Belém. Vamos enfeitar o templo, vamos trazer para cá, vai ser uma cerimônia maravilhosa. Naquela época ele não era batismo. É importante a gente entender que Jesus nasceu no Antigo Testamento. Ele trouxe o Novo Testamento. Vamos fazer uma cerimônia de circuncisão maravilhosa. Vamos estar aqui com Jesus. Simeão vai liderar a festa. Simeão é aquele que pegou Jesus dos braços de Maria e falou: agora eu já posso morrer. Meus olhos viram a salvação. Foi assim que aconteceu? Não, o Evangelho de João é claro, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então veja bem, nós vamos sendo identificados com Cristo em cada um desses processos. O próprio Jesus, quando pregava o Evangelho, eram todas as pessoas que o recebiam? Na hora que ele pregava o Evangelho, pelo contrário, nós vemos ali os doutores da lei, os fariseus andando ali, a minha imaginação, tá, irmãos, com um caderninho atrás, tentando encontrar erros, arrumar problemas, faziam perguntas difíceis, muitas delas na tentativa de derrubar Jesus, perguntas capciosas: devemos pagar imposto? Não deve pagar imposto? Mas hoje é sábado, você vai curar o cara, não sabe, você não conhece a lei? Mas aquela mulher, olha ali, aquela mulher que relou no seu pé, você sabe quem que é essa mulher? Ela é de fama duvidosa. Em tudo Jesus também foi tentado, mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ali na cruz ele travou a grande batalha.
E não era necessariamente uma batalha contra o diabo na cruz. Na verdade, a batalha contra o diabo foi anterior, tentando fazer ele fugir da cruz de tudo quanto é custo. Mas a grande batalha foi de manter-se fiel, recebendo o castigo dos nossos pecados. Nós somos identificados com Cristo. Uma coisa que é essencial nessa identificação é que não importa o que aconteça, aqui nós devemos viver de maneira testemunhal. E Paulo aqui, ele traça pelo menos 3 aspectos de como nós podemos nos alegrar em nos identificarmos com o sofrimento de Cristo, nos identificarmos como cristãos desse mundo, sermos reconhecidos e até mesmo sofremos o dano por conta disso. E o primeiro desses aspectos está ali no versículo 27, quando nós somos identificados com Cristo por causa do Evangelho. Veja bem que no versículo 27 nos diz isso. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouço a respeito que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A vida cristã, irmãos, é esse grande desafio. A todo momento os cristãos vão ser provados nas formas de manifestar e de professar a sua fé. O mundo está constantemente com os olhos atentos para nós, para ver se a forma como nós estamos vivendo, de fato, é condizente com aquilo que nós cremos, e muitos têm caído, irmãos. Há uma análise constante sobre o nosso palavreado. As pessoas estão olhando aquilo que nós falamos. Há uma análise constante sobre as nossas vestes. Lembrando, não quero ser legalista de maneira alguma, mas é preciso entender que não dá para estar mais identificado com o mundo do que com o Evangelho. Há um analisar constante sobre a nossa conduta, a forma como trabalhamos, estudamos, sobre os nossos namoros, nosso casamento, a forma como nós educamos filhos, tudo para ver se há alguma inconsistência entre a forma que vivemos e a declaração de fé que nós manifestamos. E nesse sentido, nós vemos o apóstolo Paulo aqui exortando e fortalecendo os seus leitores iniciais e também a nós, a não esmorecermos sob a pressão daqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo, fazendo acusações contra nós. E olha o que Paulo apresenta como uma ferramenta, uma arma dessa batalha. Não é saiam para o embate para discutir teologia. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz o quê? Vivam de modo digno do Evangelho. Paulo não diz assim, pega um livro de dogmática daqueles pesados, que discutem os termos mais profundos, coloquem debaixo do braço e parte para cima. Não. Paulo fala, olha, que o viver de vocês manifeste aquilo que vocês creem. E esse viver de modo digno do Evangelho de Cristo tem o sentido de viver aqui no mundo como já sendo e reconhecendo que já somos cidadãos dos céus. Paulo faz um uso de um termo aqui muito interessante, que, diga de passagem, não é necessariamente o termo comum para essa questão. Paulo usa o grego aqui, politeomai, cuja tradução é viva como um cidadão, cumpra os seus deveres comuns. A ideia de Paulo é o seguinte, que a pátria de vocês, a pátria celeste, seja vista no seu viver diário. E essa palavra enfatiza o efeito de comunidade cristã, exercendo a influência sobre uma comunidade pagã. Paulo está dizendo assim, olha, que o viver de vocês seja notório aos olhos daqueles que não creem em Cristo e que eles percebam Cristo em você. E é isso exatamente que significa viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ainda nós encontramos nesse texto um auxílio importante. É que o apóstolo Paulo nos mostra que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Não é uma batalha que você luta individualmente. Você não está sozinho nessa batalha. E é maravilhoso. Nós sabemos que outras pessoas permanecem conosco quando nós enfrentamos essa batalha da vida. E veja bem, nada vai substituir a harmonia da igreja cristã, porque Cristo nos uniu. E Paulo aqui cita alguns parceiros da batalha, dos quais ele fala, olha, eu faço parte dessa batalha, quer eu vá e ver vocês, quer eu não vá,
Eu estou junto, nós estamos juntos aqui no Evangelho de Cristo. Nós estamos identificados por causa do Evangelho. Muitos dos sofrimentos que nós temos sentido são por causa do mesmo Evangelho. E Paulo ainda usa vários verbos no plural para mostrar que os irmãos são uma comunidade santa, unida e fortalecida em Cristo Jesus. Paulo diz o quê? Vocês estão firmes. Não fala assim, você, pessoa. Vocês, como igreja, estão firmes em um só espírito. Vocês estão unidos em uma só alma. Vocês estão lutando juntos pelo mesmo Evangelho. Isso identifica, irmãos, isso nos identifica como uma comunidade unificada em Cristo Jesus. Uma só alma, um só entendimento, trabalhando por Cristo Jesus. Então, nós devemos nos alegrar quando nós somos identificados a Cristo por causa do Evangelho. E assim Paulo anima os crentes a manterem-se unidos, firmes em um só espírito, combatendo unânimes pela fé, com uma só alma. Como igreja que nós somos, chamados a essa união com um único propósito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, diariamente nós vamos sofrer lutas. As pessoas vão olhar para nós e tentar encontrar alguma inconsistência. Eu costumo dizer que não precisa nem usar lupa, porque nós somos fracos, nós somos quebradiços. Louvado seja o nosso pastor que cuida de nós, apesar de nós. Mas nós podemos ter a certeza de que quando nós estamos unidos a Cristo e por causa do Evangelho de Cristo, nós não militamos nessa luta sozinhos. Nós temos uma comunidade de santos que está conosco. Outro aspecto pelo qual Paulo diz que nós devemos nos alegrar por nos identificarmos com os sofrimentos de Cristo, é porque por meio desses sofrimentos e dessas lutas, nós somos fortalecidos espiritualmente. Ninguém gosta de sofrer aqui. Eu acho que se a gente fizesse uma enquete aqui, quem gosta de sofrer? Eu acho que eu arrisco a dizer que ia beirar os 100% de respostas de que ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Não tem nenhum filho que fala, meu sonho é chegar em casa hoje, que meu pai esteja com aquela varinha me esperando para dar umas 3 varadas. Ou então, não tem ninguém que fala assim, não, meu sonho é que hoje quebre o meu carro. Tudo que eu preciso é que quebre. O motor, que é uma parte mais barata, né? Tudo que eu preciso é que quebre hoje, né? Ou então não tem nenhum aluno que tenha falado, nossa, que Deus abençoe que eu chegue na escola e tenha uma prova surpresa da matéria que eu tenho mais dificuldade. Ninguém gosta de sofrer, nenhum de nós. Porém, Deus usa os sofrimentos quando nós estamos identificados com Cristo e nós participamos desses sofrimentos que o mundo nos impõe. Por causa de Cristo, nós somos fortalecidos espiritualmente. O versículo 28 diz, e que em nada se sentem intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E essa é uma afirmação fortíssima que nós encontramos aqui. Nós estamos do lado vencedor. Nós não estamos do lado dos que perdem. O autor de Hebreus diz isso. Lembra disso? Quando nós estudamos a carta aos Hebreus, ele fala, nós não somos daqueles que retrocedem pela perdição. E porque a força em nós? Não. É porque aquele que nos sustenta continua nos sustentando. É porque aquele que nos sustenta, quando nós caímos, ele não passa com o exército por cima, ele nos levanta. Uma das cenas lindíssimas que nós podemos encontrar no Antigo Testamento e que às vezes passa despercebido de nós, é quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, porque ele havia encontrado uma mulher para casar que os irmãos não concordavam, né? E eles começaram a inflamar o povo com respeito a isso, e Deus apareceu a eles à noite em sonho. E ele falou, olha, é o seguinte, primeiro eu quero dizer para vocês, com vocês eu falo em sonho, Moisés é meu amigo, e com Moisés eu falo face a face, então, passinho para trás, menos. E ele repreendeu, e nessa dura repreensão, ele colocou sobre Miriam uma enfermidade bastante séria, que era a lepra. Alguns comentaristas dizem que é como se Deus tivesse virado Miriam do avesso. É como se Deus tivesse exposto do lado de fora aquilo que estava do lado de dentro. E Miriam ficou ali fora para ser cuidada. Havia todo um processo de cura da lepra que precisava ser aferido pelos sacerdotes e toda aquela questão normal que nós conhecemos do Antigo Testamento. Porém, o texto nos diz algo maravilhoso. Veja bem,
Miriam estava leprosa por quê? Por causa do seu pecado. Um pecado que se tornou público e notório, exposto diante de todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que enquanto ela não foi curada, o povo não levantou a tenda e foi embora. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não vai dizer o seguinte, não, ó, a igreja é importante, você não é importante. Você faz parte dessa igreja. O Senhor usa uma figura lindíssima para nos falar sobre a igreja, que é o corpo. Quando você está com a dor na perna e precisa sair para passear, você não fala, fica em casa a perna, eu vou sozinho. A perna faz parte de você. A dor em uma parte do seu corpo é a dor no seu... Já notou isso? Você bate o dedinho, o dedinho é clássico, né? Na madrugada, então, é um negócio absurdo. Aquela madrugada que você levanta e fala, ai meu Deus, tem que ir no banheiro, levanta. Você vai, aquela que você não acende a luz, que é para não ter o perigo de acordar e não conseguir dormir de novo. E por não acender a luz, aquele dedinho teimoso encontra uma quina no caminho, né? Eu falo que o dedinho em específico dá a impressão que você trombou com um caminhão carregado. E foi só o dedinho, né? Mas veja bem, a dor em qualquer membro do corpo é uma dor do corpo. E aqui o Senhor nos mostra isso. Nós estamos do lado daquele que é o cabeça do corpo. E Paulo nos mostra isso dizendo que, olha, vocês não precisam se sentir intimidados pelos adversários, pois aquilo que para eles é prova de perdição, para vocês é sinal de salvação. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, ele afirma que o inimigo vê a nossa união e a nossa fé com Cristo, unidos, a nossa união com Cristo, como uma prova evidente e um presságio evidente da sua própria queda. Quando a igreja está unida, militando unida, e o inimigo percebe que essa igreja está unida, para o inimigo, para o nosso adversário, isso é um sinal de queda. Fala, não vai dar para derrubar esse povo, porque eles estão unidos em Cristo Jesus, eles estão unidos no cabeça. Eu gosto de assistir desenho, não sei se você gosta de assistir desenho, eu gosto muito. Dentre os muitos desenhos que eu gosto, eu e a Patrícia, inclusive, já fomos em sessão de cinema, onde tinha um desenho e o outro desenho, nós compramos os dois. Assistimos um, saímos, compramos pipoca e voltamos e assistimos o outro desenho, né? Eu gosto do desenho Vida de Inseto. Não sei se você já assistiu esse desenho, Vida de Inseto. Ou se você já cansou de assistir esse desenho, Vida de Inseto. E é daquele desenho que toda vez que passa eu assisto de novo, eu não posso estar perto da televisão, né? Tem algumas coisas que acontecem assim, o filme Forrest Gump. Quem não assistiu, assista, só com um único problema. Toda vez que você assistir, depois você vai assistir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Nesse desenho Vida de Inseto tem algo que é muito interessante, porque as formigas, elas se sentem em um dado momento do desenho intimidadas pelos gafanhotos, que são maiores, que são mais fortes, e que na sua individualidade conseguem destruir várias formigas de uma só vez. Até o momento em que elas entendem que elas são num número infinitamente maior do que eles. E que se elas se unirem, a força do conjunto é maior do que a individualidade, ou até mesmo a força do conjunto dos gafanhotos. E elas, num dado momento, se unem e elas vencem ali o inimigo. Nós, na nossa individualidade, nós somos presa fácil. Mas quando nós estamos unidos a Cristo e à igreja de Cristo, nós somos indestrutíveis. Veja bem, não é que haja força em nós, há força naquele que nos protege. Há força no pastor que não permite que o lobo entre no aprisco. Ele está disposto a dar a vida. E inclusive a figura que nós temos do pastoreio no Antigo Testamento, a figura de Davi, né? Se você lembra do discurso de Davi, quando ele chega para Saul, apresentando o seu currículo, porque ele poderia ir matar o gigante, se bem que o maior currículo de Davi era a sua fé. Ele fala, eu estou indo em nome do Senhor, mas Davi se sente obrigado a apresentar um currículo para Saul, tipo assim, calma, está tudo sob controle. E eu acho que ele deveria fazer isso mesmo, porque Saul deu a armadura e ele não conseguiu andar com a armadura. Eu acho que Saul pensou igual aquele grande filósofo dos desenhos, o Cid, nós vamos morrer. Eu acho que ele pensou muito parecido com aquilo.
Mas Davi fala, fique tranquilo, porque quando eu estava no campo cuidando das ovelhas de meu pai, vinha o lobo e eu espantava ele. Vinha o urso, eu batia nele. E se um leão pegava alguma ovelha e saía, eu não a abandonava, eu ia atrás dessa ovelha e batia no leão, até que ele soltava a ovelha. Essa é uma figura, é um tipo do nosso pastor, que não nos abandona. Nós estamos do lado do que vence. A nossa união é um desespero para o nosso inimigo. E veja bem, Paulo diz que nós não devemos estar intimidados, e o termo original que ele usa para intimidados aqui, descreve a ideia de um bando de cavalos assustados, prontos para debandar. Paulo fala, não, fiquem unidos. A palavra nos exorta a não nos sentirmos abandonados ou apavorados, porque o destemor cristão é uma prova evidente da perdição do inimigo. Para os adversários da cruz, as tentativas frustradas de destruírem a igreja, de destruírem o evangelho, elas se tornam fúteis quando elas percebem que os irmãos estão unidos a Cristo. E é por isso que depois nós vemos aqui Paulo falar, olha, aquilo que para eles é um sinal de perdição, para vocês é um sinal de salvação, que nós estamos ligados ao Senhor. Assim nós somos encorajados a 4 afirmações. A primeira é que a nossa coragem em face à oposição é um sinal do julgamento divino confrontando os perseguidores. Lembra que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E o que vai acontecer com essa igreja? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se bem que, às vezes, quando nós lemos esse texto, nós temos a ideia de que o inferno que está vindo para a igreja, perceba que é a porta do inferno. Ou seja, a igreja irá militar no mundo, a igreja irá ampliar fronteiras, a igreja irá pregar o evangelho no poder e na autoridade do Espírito Santo do Senhor, e o inimigo não vai poder resistir isso. As pessoas a quem o Senhor quer salvar irão ser salvas. Não vai ficar ninguém para trás. Essa é uma certeza. Outro aspecto, a nossa coragem em viver por Cristo, quando nós somos fortalecidos no meio das lutas, é um sinal da própria salvação e redenção que nós temos, porque nos mostra o quanto a nossa vida não está mais fixada nas coisas aqui desse mundo, e o quanto a nossa esperança agora está única e exclusivamente no céu. Ainda outro aspecto que nos é colocado é que sofrer por Cristo é uma honra dada por Deus. Não é qualquer um que pode sofrer por Cristo. O descrente não pode sofrer por Cristo. Diga-se de passagem, o incrédulo muitas vezes sofre por conta dos seus pecados mesmo. Nós também sofremos por conta dos nossos pecados. De maneira que sofrer por causa de Cristo é uma honra. Nós temos vários santos compartilhando dessas mesmas lutas que nós passamos, dentre eles o próprio apóstolo Paulo. Então, nesse aspecto de termos uma alegria de sermos identificados com Cristo no sofrimento, nós vemos aqui em segundo lugar que o sofrimento é uma maneira pelo qual Deus nos fortalece espiritualmente. Pedro diz isso. Ora, o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo Jesus a sua eterna glória. E ele coloca ali um termo entre vírgulas que às vezes a gente fica preocupado. Por que tinha que estar esse termo aí? Não daria para pular isso, mas Pedro diz o quê? Depois de terdes sofrido por um pouco, aí Deus mesmo vai te fortalecer, te firmar, te estabelecer, Ele mesmo, a Ele seja a glória. Mas veja bem, o sofrimento faz parte dessa nossa lide diária, e quando nós sofremos por causa de Cristo, estamos identificados com Ele, nós temos a vida fortalecida no poder do Espírito Santo. Terceiro e último aspecto, que nós devemos nos alegrar por nos identificarmos com o sofrimento de Cristo, é pelo privilégio. Perceba isso, o privilégio da própria identificação nossa com Cristo. Versos 29 e 30, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Lembra daquilo que nós falamos sobre o privilégio de sofrer com Cristo? Falamos aí nos últimos domingos. Aqui o apóstolo Paulo reafirma que sofrer por Cristo é uma graça. É um presente. Paulo diz o seguinte: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Ou seja, não é um castigo. É algo que Deus compartilha conosco. O sofrimento aqui é algo graciosamente
concedido por Deus. É o privilégio de nós podermos dizer: olha, eu estou sofrendo por causa do meu Salvador. Eu estou sofrendo porque em um dado momento eu tive que fazer uma escolha. E o Espírito que em mim habita me impulsionou a escolher por Cristo. E hoje eu sofro por causa disso, por essa identificação. Diga-se de passagem, a Bíblia já nos diz: se você tiver que sofrer, que não seja por conta dos seus pecados, que não seja por conta das suas más ações, mas se tiver que sofrer, que sofra por Cristo Jesus. O privilégio de sofrer por Cristo é o privilégio de ter uma vida tão identificada com Jesus, a ponto de merecer um contra-ataque do mundo e do inimigo. Eu lembro-me que em tempo de juventude, acampamento, mas aqui não marcou, né? O pastor perguntou lá, perguntou é duro, né? O pastor perguntou lá enquanto ele fazia as suas afirmações no sermão, ele falou: olha, se houvesse hoje uma perseguição, você deve ter ouvido isso, aquilo lá me marcou muito. Se houvesse hoje uma perseguição na igreja de Cristo, no mundo. Então, hoje o mundo resolveu fechar as igrejas e perseguir os cristãos de uma maneira bastante ostensiva. Eles encontrariam em você motivos suficientes para te perseguir? Você teria uma identificação com Cristo tão forte que ele falou: isso aqui a gente precisa perseguir. Ele é cristão mesmo. Isso aqui não vai escapar. Perceba que isso é um presente de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo agindo em nós, nos transformando diariamente de glória em glória na imagem do Salvador. É um favor concedido àqueles que creem. É por isso que Paulo considerou um privilégio sofrer por Cristo. Paulo estava na cadeia de Roma. Lembrando que nós temos falando, o quarto sermão aqui no capítulo 1, mas Paulo escreve da cadeia de Roma. Paulo tinha um guarda 24 horas, ou no caso, 4 guardas, né? Porque os turnos eram de 6 horas, a cada 6 horas, um guarda vinha e era acorrentado a Paulo, o tempo todo, na sua prisão domiciliar. Paulo teve que se defender diante do imperador romano por causa de uma prisão injusta, de um bem que ele havia feito, e ele considera isso como um privilégio. Por natureza, irmãos, nós não consideramos o sofrimento como privilégio nenhum. Mas quando nós sofremos por representar a fidelidade, ou melhor, com fidelidade a pessoa de Cristo, a nossa mensagem, o nosso exemplo, afetam tanto a nós, quanto as pessoas que nos cercam de uma forma positiva. Crer em Cristo é algo maravilhoso, e já é maravilhoso em si. Receber o dom gratuito da salvação é uma bênção inominável. Nós não conseguimos mensurar a profundidade disso. Porém, há um outro bem que nós recebemos, que é o dom de sofrer por causa de Cristo. E às vezes, até quando nós estamos sofrendo, não necessariamente por conta de uma perseguição do Evangelho, alguma coisa assim, mas nós nos identificamos com Cristo no nosso sofrimento, e nós sofremos de maneira a glorificar a Cristo. Isso também é um testemunho maravilhoso. Filipenses 3,10 sugere que o nosso sofrimento representa a nossa comunhão com Cristo. Por isso que a gente precisa sofrer bem. É difícil, né? A gente precisa sofrer bem. Quando nós sofremos por causa de Jesus, nós desfrutamos do privilégio de estarmos no mesmo barco que muitos santos da história, inclusive o próprio apóstolo Paulo. O sofrimento traz consigo alguns benefícios adicionais. Ele desvia os nossos olhos das comodidades terrestres. O sofrimento faz isso com a gente. A gente perde um pouco, ou melhor, a gente tira o valor de algumas coisas que a gente dá valor demais. O sofrimento desarraiga os crentes de sentimentos superficiais. A gente começa a pensar naquilo que tem mais importância, naquilo que é mais profundo. A gente, na verdade, sobe de nível nas coisas que a gente percebe. O sofrimento fortalece a fé daqueles que persistem. Nós vemos isso em toda a história da humanidade, inclusive no meio da igreja do Senhor. Aqueles que continuam firmes no Senhor, eles são fortalecidos, irmãos. Eles se tornam cascudos no Espírito Santo. Não é cascudo no sentido de bruto, mas de receber, conseguir suportar, né? Alguns ditados que são muito interessantes diz que os maiores amigos do carvalho, o maior amigo do carvalho é o vento, que quanto mais forte ele sopra, mais duro ele vai tornando o caule do carvalho, né?
Os grandes navegadores devem as suas famas às grandes tempestades. Eles se tornaram grandes porque eles passaram por grandes tempestades. Eu não sei se você assistiu o filme Sully, não é do Sullivan, que mexe aqui no sol, não. De um comandante norte-americano que pousou um avião no Rio Hudson, lá nos Estados Unidos, né? E diga-se de passagem, o filme conta a história de como ele foi, como questionaram se a atitude dele foi certa ou não, né? Veja bem, às vezes nós passamos por dificuldades muito grandes. Aquele homem recebeu um filme em homenagem, por quê? Mas ele teve que pousar um avião no Rio. Eu acho que se fossem perguntar para ele antes, falaram assim, a gente vai fazer um filme com você, se quando você estiver decolando um avião, acabar a força das turbinas, e você ter, acho que 30, 40 segundos para decidir o que você vai fazer com o avião, com todo mundo dentro, tem o rio na frente, faz o que você quiser, a gente vai fazer um filme. Eu acho que ele passaria a oportunidade. Ele falou, olha, tem um amigo meu que pilota, pode passar para ele. Muitos santos da história, aqueles da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, eles só estão lá porque sofreram e foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. O sofrimento serve de exemplo para que outras pessoas sejam fortalecidas e sigam. Voltando ainda à afirmação do versículo 27, quando Paulo diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, sofrer por Cristo faz parte dessa forma de viver de modo digno. Paulo nos mostra uma confiança tranquila em meio aos seus problemas, lá de dentro da cadeia. Uma confiança alegre em Deus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, de forma que até mesmo o sofrimento pode ser transformado em bênção. Eu digo de passagem, irmãos, Deus é o único que tem poder de transformar o mal em bem. É o único. É o único que pode tirar de um momento mais escuro da nossa vida, algo que louve o nome dEle agindo em nós. Por fim, o apóstolo Paulo afirma que sofreu ao longo de sua vida por difundir as boas novas. Como os filipenses, a nossa luta é contra as forças da maldade, que tratam de desacreditar a mensagem salvadora de Cristo. É por isso que nós precisamos levar essa mensagem em nós, na nossa vida. Paulo, inclusive, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, é até interessante, porque os Coríntios pedem uma carta de recomendação, né, para o apóstolo Paulo. Ele falou, você quer vir pregar aqui? Manda aí um currículo, né? Isso é uma boa ideia. Se a gente tivesse feito isso aí, a gente tinha escapado de algumas coisas. Mas no caso de Paulo, Paulo falou, que carta? Vocês são a carta. Vocês são a carta viva. As pessoas que olham para vocês, elas percebem que o evangelho chegou até vocês. Vocês são cartas que o mundo vão ler. Todos os crentes verdadeiros estão juntos nessa luta, unidos contra o mesmo inimigo e pela mesma causa. É o que o versículo 30 afirma, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Meus irmãos, nós devemos nos sentir alegres e satisfeitos por podermos ser identificados com Cristo por meio do nosso sofrimento. Sejam sofrimentos causados por causa da nossa fé em Cristo, ou sejam sofrimentos que nós compartilhamos por conta da nossa fragilidade humana, mas nos quais nós temos a oportunidade de testemunhar a Cristo. Se a nossa identificação vai a esse nível, isso é motivo de satisfação e é motivo de louvor a Deus. Versículos anteriores, nós falamos domingo passado, Paulo diz assim, quer eu morra, quer eu volte a estar com vocês. O importante é que Cristo seja glorificado em tudo isso. Diante do que nós vimos hoje, irmãos, nessa exposição, pequena exposição, caso nós venhamos a sofrer por causa da nossa fé ou sofrer no meio da nossa fé, nós devemos nos alegrar profundamente se, porventura, nós estivermos vivendo de forma digna e condizente com o Evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Pastor, mas eu sou tão falho, tão pequeno, mas Cristo se vê servido e alegre em se manifestar. Paulo diz que ele usa coisas loucas mesmo, que ele usa coisas quebradas, que ele usa coisas que não são para envergonhar aquelas que são. Que nós possamos nos alegrar que vejam Cristo em nós. Que nós possamos nos alegrar porque nós temos sido fortalecidos pela graça durante a luta. Lembra de outro evento onde o apóstolo Paulo, acometido
uma doença, de uma enfermidade, de algo que ele chama de espinho na carne. Já teve espinho na carne? Já andou com sapato com pedrinha? Ou então, os mais antigos, hoje não tem mais isso, naquele negócio de pisar em prego, né? Hoje não tem mais isso, né? Os mais antigos lembram disso. César lembra? Já pisou em prego, César? Né? Daquele que você está com chinelo havaiana, pisa, o chinelo cola, se você fica com o pé, eu já tive isso, né? O remédio, eu nem vou dizer qual é, porque hoje o pessoal infartava só de saber qual era o remédio antigamente. Mas você que é antigo, você sabe do remédio. Depois você pesquisa lá no Dr. Google, para você saber qual que era o remédio que você usava para esse tipo de coisa. É isso mesmo. Então veja bem, você já andou com aquela machucadura no pé, algum espinho? Ou então quando você vai pegar alguma coisa, entra um espinhozinho na mão, enquanto a gente não tirar, Paulo diz que tinha um espinho encravado na sua carne. E ele era tão incômodo que Paulo diz, é como um mensageiro do diabo, de Satanás, a me esbofetear o tempo todo. Mas ele reconhece que é para que ele não ficasse soberbo. Ele fala, Deus pôs isso para eu ficar pianinho, para eu ficar na boa. É Paulo que está dizendo, não sou nem eu, né? Então, quando nós sofremos por Cristo, nós somos fortalecidos pela graça, porque Paulo diz, eu orei, o Senhor diz, não vou tirar o espinho, mas vou te dar algo melhor, vou te dar a graça, que você vai suportar. E por fim, irmãos, nós devemos nos alegrar por termos sido identificados com Cristo como nosso Salvador, que as pessoas possam olhar para nós. Esse povo é de Deus, essa igreja é de Cristo, esse crente é crente de verdade. Que o Senhor nos abençoe e continue guardando o nosso coração e nos fortalecendo nele todos os dias, até que ele venha nos buscar. E aí todo o sofrimento vai acabar. E aí nós estaremos com o pastor no aprisco eterno para toda a eternidade. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra e o rico fortalecimento que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. Ah, se não fosse o Senhor. É o Senhor quem tem nos sustentado no meio das aflições, é o Senhor quem tem nos fortalecido no meio das adversidades, é o Senhor quem tem cuidado de nós no meio das nossas lutas, é o Senhor que permite que nós sejamos identificados contigo por meio do sofrimento, para na glória também sermos identificados contigo para toda a eternidade. Cuida do nosso coração, Senhor, hoje e todos os dias, no nome do Salvador Jesus que oramos. Amém.